Paz e bem! Após a experiência mística, São Francisco de Assis decidiu obedecer ao comando divino e começou a reparar a igreja física de São Damião. Mais tarde, ele entendeu que o chamado de Cristo não se referia apenas à reparação física da igreja. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, iniciaremos o capítulo 2 da Legenda Maior, sobre a sua perfeita conversão a Deus e sobre a reparação das três igrejas, parte 1. No vídeo passado, nós encerramos o capítulo 1 do comportamento de São Francisco quando vivia como secular. De qualquer forma, eu vou deixar essas informações na descrição aqui desse vídeo para quem quiser ir lá acompanhar depois nas fontes franciscanas, tá ok? E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Na verdade, é um desafio. Isso mesmo, eu quero te desafiar a embarcar conosco numa jornada transformadora de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Você topa? Como vamos fazer isso? É muito simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e fundamentos para a vida interior. O link está aqui na descrição desse vídeo. Garanta já a sua vaga. Comece hoje mesmo esse desafio que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida de oração, ok? Bem, no vídeo passado nós vimos um episódio significativo da vida de São Francisco de Assis, né? A passagem ilustra a transformação pessoal de São Francisco, o seu compromisso com a fé e a sua crescente dedicação aos valores cristãos. São Francisco concluiu que para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, é necessário, primeiro, vencer as próprias fraquezas e paixões, não é mesmo? Mas vamos ao texto de hoje das fontes franciscanas. Como São Francisco não tinha um mestre para lhe ensinar essas coisas, a não ser o próprio Cristo, a clemência dele ainda acrescentou mais uma visita da doçura da sua graça. Pois quando certo dia tinha saído para meditar no campo e passeava perto da igreja de São Damião, que ameaçava ruir por ser muito velha e, por instigação do Espírito Santo, ele entrou nela para rezar. Quando se prostrou diante da imagem do crucificado, ficou repleto de enorme consolação do Espírito na oração. Quando olhava com os olhos em lágrimas para a cruz do Senhor, ouviu com os ouvidos do seu corpo uma voz que vinha da própria cruz e lhe disse 3 vezes: Francisco, vai e repara minha casa, que como vês está se destruindo toda. Tremendo, São Francisco, que estava sozinho na igreja, ficou muito impressionado por ouvir aquela voz tão admirável e ao perceber com o coração a força da palavra divina, ficou alienado ali num transbordamento da mente. Voltando finalmente a si, depois de um tempo, se preparou para obedecer. Se recolheu todo para o mandato de reparar a igreja material, física, ainda que a intenção principal dessa palavra se referisse àquela que Cristo pagou com o seu sangue, como lhe ensinou o Espírito Santo, né? Lhe revelou mais tarde aos frades. São Francisco se levantou então e, fazendo o sinal da cruz, pegou panos para vender e foi depressa para a cidade que se chama Foligno. Lá, tendo vendido todos os panos, como ele era um ótimo comerciante, deixou inclusive o cavalo em que foi montado. Depois de receber todo o pagamento, voltando a Assis, entrou reverentemente na igreja, de cuja reparação ele tinha recebido um mandamento, e tendo lá encontrado um sacerdote muito pobrezinho,
fez a reverência adequada ao sacerdote e lhe ofereceu o dinheiro para reparar a igreja e também para o uso dos pobres, né? E pediu humildemente que permitisse que ele morasse com ele algum tempo. O sacerdote concordou com a moradia, mas ficou com medo dos pais de São Francisco e não recebeu o dinheiro, que o verdadeiro desprezador do dinheiro, né, jogou pela janela, fazendo pouco dele, como se fosse pó. Essa narrativa que acabamos de ouvir ilustra como São Francisco recebeu um chamado divino para restaurar a igreja, tanto a igreja física quanto espiritual. São Francisco, ele é descrito como um servo de Deus que dependia diretamente de Cristo para orientação e ensino. A clemência, né, e doçura da sua graça se referem à misericórdia e ao amor de Cristo, que sempre guia São Francisco pessoalmente, diretamente. São Francisco foi inspirado pelo Espírito Santo a entrar na antiga igreja de São Damião, que estava em ruínas. Ao se prostrar para rezar diante do crucifixo, Francisco experimentou uma profunda consolação espiritual, indicando ali uma intensa experiência de oração e de comunhão com o próprio Deus. E ele teve uma visão mística, em que ele ouviu a voz do próprio Cristo falando com ele a partir do crucifixo, ordenando São Francisco a reparar a igreja que estava em ruínas. São Francisco ficou profundamente comovido e atônito com aquela voz divina, percebendo a profundidade e o poder daquela mensagem. Depois da experiência mística, São Francisco decidiu obedecer aquele comando e começou a reparar a igreja física de São Damião. Mais tarde, o poverello entendeu que o chamado de Cristo não se referia apenas à reparação física da igreja, mas também à renovação espiritual da igreja como um todo, a comunidade dos fiéis. Determinado a cumprir o comando divino, São Francisco vendeu alguns pertences para obter recursos e reparar aquela igreja. Ele usou as suas habilidades comerciais para vender os seus bens, inclusive o seu cavalo, para conseguir o dinheiro. Voltando a Assis, ele entrou então reverentemente na igreja, né, de cuja reparação ele tinha recebido ali o mandamento, e lá encontrou um sacerdote pobrezinho. Fez então uma reverência adequada e ofereceu ao padre o dinheiro para reparar a igreja. E Francisco pediu permissão ao sacerdote para viver com ele, em humildade e serviço. O sacerdote aceitou que São Francisco ficasse, mas recusou o dinheiro, possivelmente temendo a reação dos pais de São Francisco. São Francisco, desprezando o valor material do dinheiro, jogou fora. Esse episódio é um exemplo de como Deus pode se comunicar diretamente com os indivíduos através de visões e vozes, especialmente nos momentos de profunda oração e de devoção. A narrativa também enfatiza a importância da humildade, da obediência e do desprendimento dos bens materiais na vida espiritual. São Francisco de Assis é visto como um modelo de santidade, mostrando como seguir o chamado divino com simplicidade e com dedicação. E o texto de hoje nos ensina também a desapegar dos bens materiais, estarmos sempre determinados a cumprir o comando divino, custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que muitas vezes doa mais em nós mesmos. Você entendeu que o nosso verdadeiro tesouro está no serviço a Deus e no desapego do mundo material? Tem. Então nós te convidamos a desapegar também. Faça um Pix para nós, porque esse seu ato de caridade vai nos ajudar a evangelizar. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você saiba que é devoto de São Francisco de Assis.
ok? Que Deus te abençoe, paz e bem. E não deixe de conferir o nosso site virtudeplena.com.